Olá! Este é o canal Resumo de Livros Libertários. Hoje vamos analisar um livro que, olha, certamente gera debate e desafia muitas visões consolidadas sobre política e história. Democracia, o Deus que Falhou, de Hans Hermann Hoppe. E, importante, né? Nossa fonte exclusiva para a conversa de hoje é este trabalho. A proposta do autor é ousada, para dizer o mínimo. Hoppe não apenas critica a democracia de forma contundente, mas ele a compara desfavoravelmente com a monarquia. E ainda sugere uma alternativa radical que ele chama de ordem natural. Então, nossa tarefa aqui hoje é tentar desemaranhar esses argumentos, sabe? Entender conceitos como preferência temporal e como eles se conectam à visão de Hoppe sobre direitos de propriedade e, formas de governo. E já começamos com uma provocação daquelas. Hoppe argumenta que a grande narrativa do progresso, essa ideia de que fomos da monarquia para a democracia, e isso foi um avanço, ele diz que está invertida. Ele sugere que essa transição representou, na verdade, um declínio civilizatório. É um ponto de partida forte, né? Vamos investigar como ele constrói esse argumento. Para a gente entender a lógica do Hoppe, precisamos começar com um conceito fundamental que ele usa o tempo todo: preferência temporal. Basicamente, é aquela ideia de que todos nós tendemos a valorizar mais um bem recebido agora do que o mesmo bem lá no futuro. Tipo, um pássaro na mão vale mais que 2 voando, certo? Mas como é que o Hoppe conecta isso com o desenvolvimento da civilização? Exatamente. Preferência temporal é isso, essa taxa subjetiva de desconto que a gente aplica ao futuro. E o Hoppe argumenta que o processo civilizatório está, assim, intrinsecamente ligado a uma queda na taxa de preferência temporal da sociedade. Ou seja, quando as pessoas passam a valorizar mais o futuro em relação ao presente. Quando elas têm uma baixa preferência temporal, elas tendem a poupar mais, sabe? A investir em projetos de longo prazo, acumular capital, bens duráveis, e isso leva a um aumento da produtividade, da prosperidade e, ao avanço da civilização. Ele até usa um exemplo interessante do desenvolvimento humano. Crianças geralmente têm alta preferência temporal, querem tudo na hora, né? Já os adultos, com um horizonte de vida maior, capacidade de planejamento, tendem a ter taxas mais baixas. Faz sentido, né? Se você espera viver mais e colher os frutos do que planta, você planta mais. E como é que os direitos de propriedade entram nisso? Parece que é crucial para garantir que você realmente vá colher esses frutos, não é? Precisamente. A segurança dos direitos de propriedade privada é, para o Hoppe, o fator institucional-chave. É o que incentiva a queda da preferência temporal. Quando os indivíduos confiam que o produto do seu trabalho, da sua poupança, dos seus investimentos, que tudo isso vai estar protegido contra expropriação lá na frente, aí eles se sentem seguros para adiar o consumo presente e investir em processos produtivos mais longos, mais complexos. A expectativa de colher os benefícios futuros é o motor do planejamento de longo prazo. Por outro lado, fatores que minam essa segurança da propriedade, eles aumentam a preferência temporal. E aí revertem esse processo, levando ao que o Hoppe chama de descivilização. O crime comum é um exemplo claro. O roubo reduz a quantidade de bens agora e a expectativa de ter bens no futuro, E ainda força as pessoas a gastarem com proteção em vez de produção. Mas o foco principal da crítica do Hoppe, onde ele realmente bate pesado, é o governo. Ele argumenta que a interferência governamental, pensa em impostos, regulamentações, inflação da moeda, confiscos, ela atua de forma ainda mais sistemática e profunda do que o crime comum para aumentar a preferência temporal. Porque o governo não só tira recursos presentes, tipo com impostos, mas ele cria incerteza sobre as regras do jogo, sobre a segurança dos retornos futuros. Isso encurta o horizonte de planejamento de todo mundo e torna a sociedade mais imediatista, mais focada no consumo agora e menos na poupança e no investimento de longo prazo. Então, o insight central dele aqui é que a segurança da propriedade molda diretamente nosso horizonte de planejamento, nossa visão de futuro. E isso, para ele, é a base da civilização. E qualquer coisa que ameace essa segurança, principalmente a ação do governo, nos empurra para o imediatismo, para tal descivilização. É uma visão bem econômica aplicada à história e à política,
E isso nos leva, então, ao ponto talvez mais polêmico do livro, a comparação direta entre monarquia e democracia. Aqui, Hoppe apresenta um argumento que, olha, vira de ponta cabeça a visão tradicional. Ele vai dizer que a monarquia, analisada estritamente por esse prisma dos incentivos econômicos e da preferência temporal, ela tende a ser um mal menor que a democracia. É importante frisar, né? Ele analisa isso com um modelo econômico de incentivos ligados à propriedade do governo. Não é que ele tem uma preferência moral por reis ou algo assim. Como é que ele justifica uma afirmação tão contra-intuitiva? Ele usa um modelo analítico bem interessante que contrasta o governo como propriedade privada, que seria a monarquia, versus o governo como propriedade pública ou zeladoria, que seria a democracia. No caso da monarquia, o rei ou a dinastia, né, ele considera o território e seus recursos como sua propriedade pessoal. E como qualquer proprietário privado que tem interesse em manter ou aumentar o valor do seu patrimônio a longo prazo, ainda mais pensando nos herdeiros, o monarca teria incentivos para algumas coisas. Primeiro, preservar o valor capital do reino. Isso significaria, segundo Hoppe, taxas de impostos e níveis de exploração comparativamente mais baixos do que na democracia. O rei calcula que explorar demais hoje pode diminuir a renda futura, tipo matar a galinha dos ovos de ouro, né? Segundo, evitar endividamento excessivo. A dívida do Estado é vista como uma dívida pessoal ou da dinastia, afeta o patrimônio da família real diretamente. Terceiro, respeitar a lei privada pré-existente. O Hoppe até cita o Bertrand de Jouvenel para argumentar que a legitimidade do rei vinha muito da função dele como juiz supremo, protetor dos direitos e propriedades dos súditos. Desrespeitar a propriedade alheia podia minar a legitimidade do próprio título dele sobre o reino. E quarto, conduzir guerras mais limitadas. O custo das guerras caía mais diretamente sobre os recursos do monarca, então ele teria mais incentivo para buscar aquisições por contrato, tipo casamentos, compras, ou ter objetivos de guerra mais limitados, em vez de embarcar naqueles conflitos ideológicos totais que são economicamente ruinosos. Essa lógica do rei como um proprietário de longo prazo é realmente um ângulo inesperado para analisar sistemas de governo. Quase um gestor de patrimônio pensando no legado da família, né? Mas como ele aplica essa mesma lógica de incentivos e preferência temporal à democracia, que ele chama de propriedade pública? Porque, afinal, na democracia não tem um dono único com esse horizonte dinástico. Exato. Na democracia, o Hoppe argumenta que os governantes são zeladores temporários do aparato estatal. Eles não são donos do capital do Estado. E o horizonte de planejamento deles é necessariamente curto, geralmente vai só até a próxima eleição. Isso cria uma alta preferência temporal que é inerente à própria estrutura do governo democrático. Os incentivos aí mudam radicalmente. Primeiro, maximizar a receita atual. A tendência é aumentar impostos, aumentar a exploração dos recursos durante o mandato. Porque o governante não tem a mesma preocupação com o valor de longo prazo do país que o monarca teria. Segundo, aumentar o gasto e a dívida pública. O ônus da dívida feita hoje vai ser transferido para as próximas administrações, para os próximos contribuintes. O governante temporário aproveita os benefícios do gasto agora, mas não arca pessoalmente com os custos futuros dessa dívida. Terceiro, proliferação legislativa, o chamado direito público. Tem um incentivo constante para criar novas leis, novas regulações, o direito público que se sobrepõe à lei privada. Isso permite ao governo intervir mais na economia, redistribuir recursos, atender demandas de curto prazo de grupos de interesse que ajudam na reeleição. E quarto, guerras ideológicas e totais. Hoppe argumenta que as democracias, ao transformarem conflitos em cruzadas ideológicas, ele cita muito a Primeira Guerra Mundial, com Wilson querendo tornar o mundo seguro para a democracia. Elas tendem a travar guerras mais custosas, mais destrutivas, aquela distinção entre combatentes e não combatentes se perde, porque a guerra passa a ser travada entre populações inteiras, não só entre governantes. Entendi a lógica do contraste. Então, para Hoppe, essa dinâmica de curto prazo da democracia acaba acelerando aquele processo de decivilização que ele mencionou antes. Ela eleva a preferência temporal da sociedade como um todo. Ele aponta evidências concretas para sustentar essa afirmação? Sim, ele considera a ascensão da democracia no século XX,
principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, que marcou o fim de grandes monarquias e a ascensão dos Estados Unidos como potência democrática. Ele vê isso como um ponto de inflexão nesse sentido. E ele cita uma série de tendências como evidência empírica dessa alegada descivilização sob a democracia. O crescimento explosivo do tamanho do Estado, medido pela porcentagem do PIB que o governo consome, o aumento exponencial da dívida pública, a inflação crônica que ele associa ao fim do padrão ouro e a generalização do papel moeda fiduciário, algo que ele argumenta ser mais fácil sob governos democráticos impessoais, a multiplicação de leis e regulamentos, o aumento das taxas de criminalidade, a crescente instabilidade familiar, tipo divórcio, parentalidade solo, e a queda nas taxas de poupança em muitos países ocidentais. Para Hoppe, tudo isso são sintomas de uma sociedade com preferência temporal crescente, mais imediatista. É uma análise bem sombria que conecta muitos problemas que a gente vê hoje diretamente à estrutura de incentivos da democracia. O Hoppe também enfatiza muito o papel das ideias na história, né? Ele argumenta que tanto a monarquia quanto a democracia dependeram de aceitação pública para se sustentar. Se ele critica as duas, mas vê a democracia como um problema maior, qual seria a alternativa que ele propõe? Ele sugere voltar para a monarquia? Não, de forma alguma. A crítica à monarquia é clara também, especialmente quanto ao caráter monopolista dela. A alternativa que o Hoppe defende é o que ele chama de ordem natural, que seria, na prática, a abolição completa do Estado como a gente conhece aquela entidade que detém o monopólio territorial da força e da decisão final em conflitos, né? E essa ordem natural se basearia em dois pilares que estão interligados. O primeiro pilar é uma sociedade de direito privado. Nesse cenário hipotético dele, todas as interações e propriedades seriam regidas por um único corpo de lei privada, baseado nos direitos de propriedade e nos contratos voluntários. Não existiria mais essa distinção que a gente tem hoje entre direito público, que rege a relação Estado-indivíduo, e direito privado, que rege as relações entre indivíduos. Seria tudo direito privado. Isso é bem radical, sem direito público. Mas como os conflitos seriam resolvidos? Quem ia fazer cumprir as regras, policiar, julgar? Pois é, Hoppe, imagina que a resolução de conflitos e a proteção dos direitos seriam fornecidas por agências privadas concorrentes, bem sem juízes, árbitros, mediadores e agências de segurança e seguros privados. Os indivíduos escolheriam e pagariam por esses serviços no mercado. A competição entre esses provedores, em teoria, garantiria eficiência, custos baixos e uma variedade de códigos legais e procedimentos adaptados às necessidades dos clientes, mas tudo fundamentado no princípio da propriedade privada. O segundo pilar é o reconhecimento e papel de uma elite natural. Hoppe argumenta que, em qualquer sociedade, é natural que algumas pessoas alcancem status e respeito por causa de realizações superiores, seja em riqueza, sabedoria, coragem, outras virtudes. Essas pessoas formam uma elite natural, cuja autoridade é voluntariamente reconhecida por os outros. Historicamente, ele sugere essas elites, muitas vezes, atuavam como juízes e pacificadores nas suas comunidades, às vezes até de graça, como parte das suas responsabilidades sociais. Aí ele argumenta que a monarquia surgiu quando uma dessas elites naturais conseguiu monopolizar essa função de juiz e defensor. O erro da crítica histórica à monarquia, segundo Hoppe, foi atacar o elitismo em si, em vez de atacar o monopólio. E isso abriu caminho para o ideal igualitário da democracia, que ele vê como nivelador por baixo e hostil a qualquer forma de hierarquia natural. A ordem natural, por outro lado, se apoiaria na autoridade voluntariamente reconhecida dessas elites naturais para manter a ordem, sem dar a nenhuma delas um monopólio à força. Essa descrição da ordem natural, com agências privadas de segurança e justiça, elites naturais, realmente soa muito próxima do anarcocapitalismo, ou de uma sociedade puramente baseada em propriedade privada. É um cenário bem abstrato, né? Como ele imagina que a gente poderia chegar lá, partindo dos grandes estados democráticos que temos hoje? A secessão parece ser um ponto importante na estratégia dele, certo? Sim, a secessão é a ferramenta política e estratégica central que o Hoppe propõe para tentar alcançar essa ordem natural. A ideia é descentralizar radicalmente o poder, é quebrar os grandes estados-nação centralizados em unidades políticas cada vez menores. O raciocínio é que, quanto menor a unidade política, mais ela está sujeita à competição de outras unidades vizinhas.
Para evitar perder seus cidadãos mais produtivos e capital, o que fica muito mais fácil e menos custoso quando as fronteiras são próximas e numerosas, né, a tal da imigração, governos menores são forçados a ser mais moderados nas suas políticas. Impostos mais baixos, menos regulações, maior respeito pela propriedade. A competição força isso. Então a secessão, levada ao seu extremo lógico, pensa em secessão até o nível de regiões, cidades, comunidades, distritos, ou, no mundo ideal dele, até propriedades individuais, acabaria por eliminar completamente o monopólio territorial do Estado. O resultado seria uma miríade de jurisdições livres competindo entre si, baseadas na propriedade privada e no contrato voluntário. Hoppe também argumenta que unidades menores facilitariam um livre comércio porque a autossuficiência é impossível para unidades pequenas e permitiriam um controle mais efetivo da imigração. A imigração seria decidida pelos proprietários locais com base em critérios de associação voluntária e não pela integração forçada que ele atribui aos estados democráticos centralizados. Ok, fizemos um percurso, acho, pelas ideias principais. Hoppe nos apresenta um argumento denso e, vamos combinar, radical. Ele basicamente vira de cabeça para baixo a narrativa convencional que associa democracia com progresso, com civilização. É um argumento que desafia frontalmente a visão estabelecida. E ele constrói essa crítica conectando fenômenos que nos preocupam hoje, como dívida pública que não para de crescer, inflação, intervenção estatal na economia e até questões sociais como instabilidade familiar e a natureza das guerras modernas. Ele conecta tudo isso diretamente à estrutura de incentivos do governo democrático. E a lente que ele usa é essa da preferência temporal e da lógica econômica da propriedade. O ponto central parece ser que a democracia, por ser uma forma de propriedade pública do governo, incentiva o curto prazo e a exploração mais até do que a monarquia, que seria a propriedade privada do governo. Exato. E a provocação final do livro reside justamente na alternativa proposta, a tal ordem natural. A questão que Hoppe nos força a considerar é se aquelas funções essenciais de proteção, justiça, ordem, que a gente instintivamente associa ao Estado, se elas poderiam ser fornecidas de maneira mais eficiente, mais justa, mais pacífica, por arranjos totalmente privados e voluntários, por um mercado de seguradoras, árbitros, baseado na autoridade de elites naturais reconhecidas voluntariamente. A questão fundamental que fica ecoando, sabe, e que desafia nossas concepções mais profundas sobre organização social é esta. O Estado, seja ele monárquico ou democrático, ele é de fato um pré-requisito indispensável para a vida civilizada? Ou seria ele, como Hoppe sugere de forma tão contundente, um entrave institucionalizado ao próprio processo civilizatório? Uma força que sistematicamente eleva nossa preferência temporal e, nas palavras dele, nos torna mais próximos da barbárie. E com essa pergunta desafiadora, a gente conclui nossa análise das ideias centrais de Democracia, o Deus que Falhou, de Hans Hermann Hoppe, uma obra complexa, controversa por natureza, mas que, olha, indiscutivelmente nos obriga a reexaminar pressupostos fundamentais sobre governo, sociedade e o curso da história. Fica o convite à reflexão sobre essas perspectivas tão provocadoras. Até a nossa próxima exploração. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe. Para mais informações, acesse o site www.catuaba.net.